Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham realmente um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, domingo 13 de outubro, a lição 3, ela tem como título No princípio, o Logos Divino. E a lição de hoje está baseada no livro de João, no capítulo 1, do versículos 1 até 5. E aqui João, ele revela sobre a palavra, o verbo, que é Jesus Cristo, que ele também é Deus, que ele esteve na criação do mundo junto com a Trindade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles estavam juntos na criação e participaram de todo o momento da criação do universo. E isso nós podemos comprovar, que está lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26, que diz lá: façamos o homem à nossa imagem e conforme nossa semelhança. Quando ali o verbo está no plural, na pessoa do plural, nós, quer dizer que ali presente estava mais do que uma pessoa, ou seja, estava Pai, Filho e o Espírito Santo. E o nosso amigo o evangelista João, que nesse prólogo do seu livro, que é seu primeiro livro, que ele dá o início, realmente mostrando o Evangelho da Verdade, ele resume os principais temas do Evangelho, mostrando que Jesus andou nessa terra a partir da perspectiva da eternidade. E quando ele fala no princípio, é uma clara reverência de que existia antes da fundação do mundo. E quando ele menciona o verbo, que do grego quer dizer logos, ou a palavra, designa Deus o Filho, falando de sua divindade, onde Jesus é a palavra e Deus sempre esteve com o Pai desde a eternidade, onde ele criou o universo, todas as coisas, comprovada que está lá em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, onde Jesus é a vida dos homens. E o que nós podemos observar aqui nesse livro de João, que dentre os 4 evangelhos das Sagradas Escrituras, o evangelho desse discípulo amado de Cristo chamado João, sempre foi, assim, para mim, o mais preferido, Como eu já mencionei, o meu nome veio realmente de João Evangelista. E o que mais me chama a atenção é que todo o meu coração e também o meu nome ser escolhido pelos meus pais, que eram católicos, e onde eles tinham uma admiração por João Evangelista. E acabaram colocando o meu nome de João. O que me chama a atenção é a transformação que Deus fez na vida desse homem, chamado João Evangelista, devido ao seu temperamento, assim, ser forte, que até o chamavam de filho do trovão, que depois passou a ser chamado de discípulo do amor. E assim a trajetória de João, a partir desta mudança, a partir dessa transformação, ele tinha o prazer de se inclinar ao peito de Cristo para descansar até a contemplação de sua glória, onde ele teve visões para escrever o livro do Apocalipse. João, por ter-se uma intimidade com Jesus no seu ministério, ele obteve-se um conhecimento fantástico, diferenciado de Jesus, de sua natureza divina e eterna. E no seu primeiro livro, ele iniciou seu evangelho falando da criação e encerrou o livro do Apocalipse mencionando a recriação.
E por isso que o primeiro livro de João Evangelista remete à história da criação, que está lá em Gênesis capítulo 1 e versículo 1. E ele inicia o seu livro narrando no princípio. E aqui João está mencionando que antes que houvesse alguma matéria no universo, já havia o verbo, ou seja, já existia o Filho de Deus chamado Jesus, porque ele é a expressão do poder e da ação, porque através de sua palavra tudo foi criado, e o universo foi criado através da sua palavra. E quando João fala lá em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, a palavra verbo é a tradução portuguesa de logos, que vem do grego, que significa assim discurso, razão, mostrando a divindade de Jesus, sua posição de sendo Deus, né? De sendo participante da Trindade. E João escreveu isto quando ele estava na cidade de Éfeso, no final do primeiro século. E a filosofia que dominava-se na época de João, ali na cidade de Éfeso, ela era comandada por um homem chamado Heráclito. E era ele quem explicava seu entender a origem do cosmos, e ele dizia na sua filosofia que tudo existia, se existia, tinha que ter uma mediação para que pudesse existir. E foi o Logos que permitiu a existência de tudo, ele afirmava isto, Heráclito, né, afirmava isto. O Logos para Heráclito era uma força, né, uma chama que deu origem a tudo que há no universo, e ele falava que o Logos permeava tudo, nenhuma razão suprema, porque as coisas são racionais e como um pensamento tudo era concretizado. E João Evangelista, ao saber que a maioria das pessoas pensavam assim como dentro dessa filosofia de Heráclito, e como o seu evangelho era meio parecido com Heráclito, né, mas havia um pouco de diferença, e ele já havia começado, e ele queria saber da origem de tudo, né? E João começou realmente a explicar a origem realmente do universo através desse prólogo, desse primeiro livro no capítulo 1. E a palavra grega arque quer dizer princípio, né? Na tradução, que quer dizer a primeira causa, ou seja, a lógica como falasse do arqui-inimigo, do arcebispo, né? E partindo disso que Heráclito disse que o Logos ele é o fundamento de todas as coisas. E já João Evangelista começa seu livro e ele diz: no princípio era Logos, né? E o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, ou seja, Logos seria o verbo ou a palavra, né? E João completa com sabedoria e menciona o verbo, né? Se fez carne, definindo Jesus como Deus, que ele menciona ali em João capítulo 1, versículo 14, né? Dizendo que ele se fez carne, que o verbo se fez carne, né? Então está ali no versos 1, 14, já dizendo que era Jesus, né? E João mostra a presença de Jesus na Trindade, quando fala no princípio, ou seja, a palavra ou o verbo existia antes do início do universo. E ele apresenta a existência de Jesus eternamente. E em João capítulo 1, versículo 18, o evangelista ele é mais claro ainda, que ele menciona que a palavra está junto do Pai.
não importando, né, o quanto nós tentamos imaginar o que isso significa para nós. Mas uma coisa é certa: Jesus e Pai estão intimamente ligados e são um só. A expressão do princípio se refere à época em que Deus começou suas obras criativas e criou a palavra. Deus usou a palavra para dar ordens para criar tudo. Todas as coisas, que está lá em João capítulo 1, versículo 2 e 3. E a Bíblia, ela mostra que Jesus, ele é o primogênito de toda a criação, que por meio dele todas as coisas foram criadas, que fala lá no apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 16, dizendo que todas as coisas foram criadas por Jesus. O que nós observamos que João, evangelista, no seu livro diz: e a palavra era Deus. Mas como pode a palavra estar com Deus? A palavra estar com Deus. A resposta clara nós encontramos no texto original do grego, onde na língua grega o artigo ele é bem definido como o, a, né? E assim por em diante. E já o artigo indefinido é como um ou uma. E por isso que já vem o nome indefinido. Por isso que dentro nossos estudos é bastante importante observar de que o artigo definido do grego indica algo bem específico, né? Uma pessoa, um objeto, né? No caso ali o verbo, né? Dizendo que é Jesus. E assim na passagem original da língua grega, literalmente quando menciona a palavra, diz lá, a palavra estava com Deus, sendo o termo Deus tem um artigo definido, né? Que aponta para uma pessoa específica, ou seja, o Deus Pai. E a declaração de a palavra estar com Deus mostra que nesse verso, ou nesse versículo, está falando de duas pessoas diferentes. Seria impossível a palavra estar com Deus e ao mesmo tempo ser Deus Todo-Poderoso. Por isso que está falando o Deus Filho e o Deus Pai. O contexto dá a certeza de que a palavra é Jesus, porque João capítulo 1, versículo 14 nos diz que a palavra se tornou carne e habitou entre nós. Jesus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você passa a ter sabedoria, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você passa a manusear melhor as Escrituras, passa a ter entendimento, passa a observar o que nós vemos aqui, né? Que o verbo ou a palavra é Jesus, porque estão claras dentro das Escrituras, porque a Bíblia ela está um ponto aqui, um ponto lá, e as coisas se unem e acabam realmente chegando ao bom entendimento das pessoas, que nem aqui diz lá que a palavra se tornou carne e habitou entre nós. Quem que habitou entre nós? Jesus, ou seja, a palavra, ou o verbo. Então, sempre a gente tem que procurar o texto e contexto, e versículo ali e outro ali, para nós termos o entendimento das coisas. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a esse mundo, porque ele deu sinais para isso, que está lá em Mateus 24, e que se aproxima, ele vai levar você, a sua família, seus filhos, seus amigos e todos nós, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama.
Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.